Boa noite, queridos irmãos. Vamos então, nesse momento em que para todos nós é uma bênção estarmos juntos, estudarmos o Evangelho de Jesus, refletir e caminhar por ele, né? Porque é para nós o roteiro das nossas vidas. Nós vamos fazer a nossa prece, sempre agradecendo a Deus por Ele nos dar essa oportunidade do estudo, do aprendizado e também nos trazer orientação na vivência do seu Evangelho. Vamos fechar os nossos olhos materiais, vamos elevar a nossa visão espiritual e mentalizar Jesus na nossa frente, junto conosco, nos dando essa oportunidade de progredirmos no campo do entendimento, nos ajudando, nos dando forças para que, fortalecidos nessa energia positiva do seu amor, da sua misericórdia, possamos estar firmes e conscientes para vencer as nossas dificuldades. A Ti, Jesus, a nossa gratidão. Te rogamos que fiques conosco e ajude-nos a estar sempre contigo. Que assim seja. Então, do livro Coragem, nós vamos estudar uma lição que nos traz grandes ensinamentos no campo da paciência, né? E a lição traz o título de Na Hora da Paciência. E Emmanuel, que é o espírito que dita essa lição para o nosso irmão Chico Xavier, ele nos traz várias apresentações de que nesses momentos, na hora da paciência, como deveremos agir. E ele começa dizendo assim: quando os acontecimentos surjam convulsionados, compelindo-te a seguir para frente, como se estivesse sobre tormentas de fogo. Essa é uma colocação, né? Aí ele faz mais colocação. Vamos refletir nesse momento em que as convulsões, né, complicam a nossa vida, estamos mentalmente convulsionados, com tanto problema, com tanta dificuldade, que parece para nós que estamos sentindo naquela situação uma tormenta de fogo. Essa é a primeira. A segunda, ele diz: quando a manifestação da crueldade te faça estremecer de sofrimento. A segunda colocação. Quando o assalto das trevas te deixe as forças transidas de aflições. A terceira colocação. Quando o golpe de teu prejuízo haja partido das criaturas a que te mais te afeiçoas. Então, a quarta colocação, ele está nos dizendo: quando o golpe em teu prejuízo haja partido das criaturas a que te mais afeiçoas. Quando, na quinta colocação, quando a provação apareça, a fim de demorar-se longo tempo contigo, em função de doloroso burilamento. Essa é a quinta, né? Quando a provação aparece a fim de demorar-se longo tempo conosco, né? Em função de doloroso burilamento. A sexta colocação. Quando a ignorância te desafie, ameaçando-te o trabalho, né? Podemos, em muitas dificuldades, ser ameaçados também, né? No nosso trabalho, nos sentirmos assim, tão perdidos, né? E aí ele, na oitava colocação, ele nos diz: quando o afastamento de amigos queridos te imponha solidão e desencanto, quando contratempos e desarmonia no lar te fornecem a complicadas travessias da angústia. Mais uma colocação, né, que ele coloca, porque todos nós passamos por esses momentos. E aí é a hora da paciência, né?
Então, quando contratempos e desarmonia no lar te fornece a complicadas travessias de angústias. Quando a tentação te induz a revolta e revide, na hora em que a injustiça te cruze os passos. Quando a tentação te induza a revolta e revide, na hora em que a injustiça te cruze os passos. Quando, enfim, todas as tuas ideias e aspirações alusivas ao bem se mostrem supostamente asfixiadas pela influência transitória do mal. Mais uma colocação, né? Quando, enfim, todas as tuas ideias e aspirações alusivas ao bem, o desejo de fazer o bem, se mostrem supostamente asfixiadas pela influência transitória do mal. Muitas vezes a gente tem aquele desejo, né? Mas parece estar asfixiado, não conseguimos fazer o que desejamos fazer no campo do bem. Então, ele diz assim, então haverá chegado ao teste mais importante do cotidiano, a configurar-se no testemunho da paciência. Então, veja quantos itens, né? Ele colocou para nós, todas as dificuldades, no lar, no trabalho, asfixiado até para fazer o bem. Nós encontramos muita dificuldade ainda para a gente se dispor a fazer o bem, voluntariamente. A gente faz, mas a gente faz meio asfixiado ainda, né? Com muita dificuldade. Aí ele diz assim, então haverá chegado, depois da gente passar por todos esses problemas, haverá chegado ao teste mais importante do cotidiano, do dia a dia, a configurar-se no testemunho da paciência. É o momento exato da gente ter paciência, né? Todos esses itens que ele nos colocou. Saberás, aí ele coloca, né, da maneira que a gente vai poder agir, como agir nesses itens estudados. Ele diz, saberás desculpar e abençoar, agir e construir em paz nessa preciosa, quão difícil oportunidade de elevação que a experiência te aponta à frente. Veja bem, depois da gente passar por tantas, né, afastamento de amigos queridos, né, a gente se encontrar em solidão e desencanto, quando a ignorância te desafie, ameaçando o trabalho, quando a aprovação apareça a fim de demorar-se longo tempo conosco, em função de doloroso burilamento, a gente se melhorar, né? Aí ele fala, saberás desculpar, saberás abençoar, agir e construir em paz nessa situação quão difícil, oportunidade de elevação que a experiência te aponta à frente. E muitas vezes a gente reclama muito, né? Quanta dificuldade, meu Deus, eu gostaria de fazer o bem, eu gostaria de viver em paz com todo mundo, dentro de casa, no trabalho, mas a gente está asfixiado ainda, né? Por pensamentos sombrios que nos chegam, pelo contato que temos ainda com irmãos em dificuldades, como nós também de deixar-nos livres para vivermos aqui na terra. E ele diz assim, e não digas que a serenidade expresse fraqueza. Aí a gente encontra, né, naqueles momentos difíceis que a gente viu aqui apresentado, aí a gente pode dizer que, nossa, aquele irmão que está tão sereno diante das dificuldades, a gente fala assim, ele é muito fraco, né? Ele olha tudo, ele aceita, tudo está bom, mas não é, né? Ante os cultores da violência, diante da violência, da desavença, né, da crueldade, como estudamos, a pessoa se mantém sereno. E a gente pode dizer assim que ela está se expressando fraqueza. E aí, qual se não tivesse brio para as reações necessárias? Como nós pensamos muitas vezes, não tem capacidade de
responder, também de ser, né, como o outro é com ele. E aí a gente está perdendo tempo de evoluir para a gente aprender a abençoar, desculpar, agir, de construir o bem diante da nossa vida, né? Porque é preciso muito mais combatividade interior para dominar-se alguém ao colher ofensa e esquecê-las. Então, veja bem, temos muito mais dificuldades de combater em nós, dentro de nós, as ofensas, né? E aí ele diz assim, dominar-nos, né? Para que a gente não colha as ofensas, mas que a gente possa barrar tudo aquilo sem nos ofender, mas ajudando, amparando, compreendendo. Ofensa e esquecê-las, as ofensas e esquecê-las do que para assacá-las ou devolvê-la a detrimento do próximo. Porque a gente muitas vezes tem, né, devolve com a mesma moeda tudo que recebemos. Então nós temos ainda grande dificuldade de nos assegurar, de sermos serenos, de sermos equilibrados. A nossa vontade também é de mostrar que somos iguais, ignorantes, sem paciência, sem compreensão. E ele termina dizendo assim, Emmanuel, capacitemo-nos de que entre agredir e suportar, o equilíbrio e a força de espírito reside com a paciência. Veja bem, para que a gente, Emmanuel nos convida a gente se capacitar, né? Com a paciência, porque é o único item que vai nos fazer dar equilíbrio, suportar as agressões da vida, das pessoas, de tudo aquilo que surge na nossa vida, e a força do espírito. É o espírito que é forte, ou o espírito que acaba cedendo, né, às ignorâncias. Então ele diz assim, para aguentar e compreender, servir e recomeçar incessantemente o trabalho do bem nas bases do amor, para que a vida permaneça sem qualquer solução de continuidade em luminosa e constante ascensão. Então nós temos grande dificuldade, como nos diz Emmanuel, de nos mantermos serenos, e muitas vezes poderemos ser taxados também de fracos, né? Aquela serenidade, aquela calma diante das agressões, das dificuldades, pode ser comparado por alguém que a gente é fraco, mas não, a gente está captando, estamos ligando o nosso pensamento, o nosso sentimento a Jesus, né? E nos fortalecendo, fortalecer o nosso espírito, para que a gente possa, em meios de agressão, de qualquer que seja a situação contrária a nós, a gente possa estar firme e forte, o espírito, né, ligado a Jesus. E do Evangelho de Jesus também, nós trazemos aqui o Fonte Viva, uma lição que também nos fala sobre a paciência. Essa paciência, ela nos faz ascender, né, ao mundo espiritual. Porque quando a gente começa a revidar, a gente entra na faixa do outro e aí ficamos no horizontal, não subimos, né? E o nome da lição é Guarda a Paciência. É de Paulo, capítulo 10, versículo 36. E ele nos diz assim, porque necessitas de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, nós precisamos, com paciência, estudar, aprender, saber o que temos que fazer em cada situação da nossa vida, para que a gente possa receber de Deus também, né? Porque nós necessitamos da paciência de Deus, da paciência de Jesus, dos nossos benfeitores. Quantos estão lutando para nos ajudar a acalmar-nos, né? Então, aí depois que nós tivermos essa paciência, tiver essa compreensão uns com os outros, nós vamos receber, vamos alcançar a nossa promessa. O que queremos? Porque não só fazer uma prece pedindo aos benfeitores que nos ajude, ou que ajude alguém, mas é preciso condições, serenidade,
para que a nossa prece possa receber depois os benefícios, a promessa, né? Nós temos que estar ligados a Jesus através desse ensinamento valioso que é a paciência. Emmanuel nos traz também um entendimento sobre esse texto bíblico, né, que está no Evangelho, e ele diz assim: provavelmente estará retendo há muito tempo a esperança torturada. Quem de nós, né? Não estamos assim retendo, trazendo dentro de nós, guardando dentro de nós a esperança torturada por muito tempo. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediato. E a gente deseja, né? Que a resposta do mundo, que tudo que pedirmos aos nossos benfeitores, a Jesus, as respostas sejam imediatas, agasalhando o teu coração. Entretanto, que paz desfrutarás no triunfo aparente das próprias sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Ele faz essa pergunta, né? A gente quer, deseja, né? É uma resposta do mundo espiritual, para que a gente possa, de imediato, ser agasalhado o nosso coração, seja pacificado o nosso coração, né? Entretanto, que paz desfrutaria? Aí ele nos pergunta, mas que paz a gente vai desfrutar, né? No triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatar os débitos, né, que te encadeiam ao problema e à dificuldade. Temos que buscar esse resgate dessas nossas dívidas, trazendo para nós, né, paz, serenidade, tantos itens, né, falado ali na primeira lição, que vem nos trazer aquilo que passamos aqui na Terra. E o Evangelho vem nos consolar o coração, mas sem acertar, né? Resgatar os nossos débitos. Emmanuel está dizendo assim, perguntando a nós, né? Como que a gente vai poder acabar com o problema, com a dificuldade da nossa vida? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita diante de uma cobrança espiritual, né? Como a gente vai proceder? Como é que a gente vai... Ele está exigindo de nós que a gente seja melhor. A gente passa pelas dores, pelas dificuldades, para a gente se melhorar, né? E nós muitas vezes nos revoltando. E ainda não quitamos os débitos, né, do passado, os nossos sonhos fantasiosos, de ilusões que criamos, né? E aí Emmanuel está dizendo como repousar ante a exigência do credor, que nos requisita o pagamento, o conserto, o acerto das nossas dívidas, né? Descansarás o delinquente ante de justa reparação à falta cometida? Outra pergunta. Será que o nosso irmão que nos cobra, fora do corpo físico, que não vemos, será que esse irmão ele vai poder deixar para lá, diante das faltas cometidas, esquecer o que fizemos para ele, sem adquirir o conhecimento de que todos nós, diante da vida, erramos? Todos erramos. Então ele diz assim, descansará o delinquente, o irmão que nos cobra, ante da justa reparação à falta cometida? Ele vai estar sempre nos cobrando, até que veja em nós a nossa recuperação, a nossa melhoria, a nossa paciência, a nossa compreensão, para que ele se melhore também, senão ele continua cobrando as nossas faltas, né? Aí ele continua dizendo aqui, Emmanuel, sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará. Enfim, a senda de luta, mas reconheceste preso ao círculo de certas obrigações.
né? Veja bem, o nosso destino está materializado, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, né? E para sermos vitoriosos nessa senda de luta, que é uma luta grande, porque é nós ligados aos nossos irmãos fora do corpo do passado, e eles ligados a nós também do passado, exigindo, não, nos cobrando muitas vezes, que não é uma cobrança, é um bem, mas a gente se sente, olha como diz Emmanuel, que preso no círculo de certas obrigações. Aí a gente diz assim, por que estudar o Evangelho? Por que estar na casa espírita ou outra casa religiosa, né? Para a gente aprender essas coisas importantes, para que a gente possa se libertar dessa prisão, desse círculo de prisão que ainda nos faz cumprir as nossas obrigações. Para nos libertarmos das perturbações dos nossos irmãos que estão ligados a nós, é preciso que nós cumpramos os nossos deveres espirituais. Não só no campo material, é importante, mas também quem cumpre as suas tarefas no campo material facilitará o cumprimento a liberdade dessa prisão no círculo de certas obrigações, para que a gente se liberte um do outro. Porque quando estamos aqui, nós estamos estudando, nós estamos recebendo ajuda divina, né? De todas as formas, energias positivas, entendimento renovado, nós nos renovamos. E os nossos irmãos também, porque eles vêm conosco. Então, é para todos nós, né? O lar convertido em forja de angústia, olha aí, começa do lar, hoje em dia, né? Ou sempre esteve assim, uma forja de angústia, todo mundo angustiado dentro do lar, sem saber o que fazer com os problemas, sem saber como conduzir os problemas que nós mesmos criamos. A instituição que te serve, onde sofres a intromissão da calúnia, do golpe, da crueldade. Veja bem, nós estamos assim, como diz, presos a esse círculo, né? De melhoria para cumprir as nossas obrigações. Mas se não desejarmos descobrir dentro de nós o porquê eu sofro, o que está acontecendo comigo, por que esse desequilíbrio todo, o que eu tenho que fazer, se a gente não buscar, será muito difícil a gente sair desse círculo de cobrança, né? Porque os nossos irmãos estão junto conosco, nos vigia e sabe que a gente ouve o Evangelho, estuda o Evangelho, mas não vive. Então a gente não sai desse círculo, presos uns aos outros. O dia que nós nos dispormos a vivenciar em casa, na rua, no trabalho, aonde estivermos, aí sim, nós vamos nos libertar, né? Porque no lar é uma forja de angústia. A instituição que nos serve, onde sofre a intromissão da calúnia ou do golpe, da crueldade. E aí vai, né? Todos os lugares que estamos, encontramos dificuldades. Aí Emmanuel diz, o parente que te deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. Olha o preparo que a gente tem que ter, né? O parente a que te deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos. É uma rede de obstáculos, né? Saímos de um, logo se inicia outra dificuldade. É uma rede que a gente está sempre envolvida nela. A conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo e a imposição do ambiente. Olha quanta coisa que está, né, girando em nosso benefício, se nós cumprir os nossos deveres, né? Continua Emmanuel nos dizendo que se a prova te escarceram nas grades constringentes do dever a cumprir,
tem paciência. E satisfaze as obrigações a que te enlançaste. Porque nós estamos lançados aqui, né? Muitas obrigações, não só com a nossa família, mas dentro da orientação que nós já temos, nós também trazemos obrigação, como nos diz o Evangelho, de ajudar o nosso irmão. Não só aquele que nos pede, mas aquele que a gente não conhece e que se encontra em dificuldade. Não esperarmos que esse irmão venha nos dizer, me ajude, me socorre, mas que a gente possa estar emitindo pensamentos, sentimentos de amor, de harmonia para todos, né? Porque nós nos enlaçamos assim em várias dificuldades. Mas se a gente cumprir as nossas obrigações, nós vamos ter um pouco mais de paz e de paciência, né? Ele continua dizendo assim, não renuncies ao trabalho renovador. Muito bom, né? Não renuncies ao trabalho renovador. Esse trabalho dentro da gente. A gente pensa assim, mas já estou tão de idade para trabalhar, o Evangelho me convida a trabalhar dentro de nós, né? É com essas lições do Evangelho, essas lições que a gente estuda aqui, a gente pode renovar o nosso sentimento, a gente pode agrandar, né, o nosso conhecimento cada dia mais e estender aos nossos irmãos, abençoando, socorrendo, com palavras, com ações, tudo isso. Não vamos renunciar ao trabalho. Dá trabalho para nós? Dá, mas é nossa tarefa. Nós temos obrigação, temos de todo jeito, mas vamos lutar para cumprir as nossas obrigações, né? Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora. A vontade de Deus se expressa junto a nós cada hora, nas circunstâncias que nos cercam. São dificuldades de sofrimentos no corpo, dificuldades que nos envolvem para a gente não cumprir o dever. Tem várias dificuldades, mas a presença de Deus, ela se expressa a cada hora na nossa vida, né? Paguemos nossas contas com a sombra. Paguemos nossas contas com a sombra, para que a luz nos favoreça. Nós temos dever de ajudar no esclarecimento de cada irmão que não conhece as lições do Evangelho. Todos nós temos. Se tivermos um pouquinho de conhecimento, já nos sentimos possibilidades de esclarecer o outro, tirar o outro, aquela sombra. O que é sombra? Do desconhecimento. Muitas vezes a gente erra pensando que está acertando. Com o esclarecimento, a gente pode mudar a nossa vida, né? E podemos ajudar o outro. Ele termina dizendo para todos nós, em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos felizes, mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei de Deus, né? Veja bem, em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, porque a gente deseja ser feliz, todos nós, né? Mas será que a gente está trabalhando nesse projeto de ser feliz? Então ele diz assim, mas antes disso é necessário, para a gente ser feliz, antes é necessário liquidar com a sombra, né? Paciência, acertando as nossas dívidas que contraímos diante da lei de Deus. E são muitas, né? Porque muitas reencarnações tivemos e estamos nessa encarnação também ainda acertando menos, errando mais do que acertando, né? Então, temos que saber dessa condição que deveremos nos trazer para nós, trabalhar dentro de nós a paciência, a compreensão, o entendimento, para que a gente sinta a dor do outro, a gente compreenda a dor do outro. Senão a gente começa
a dizer, não está sentindo, não liga. Aí nós não vamos cumprir os nossos deveres, não vamos receber e não vamos ter a felicidade almejada. Então, antes de acertarmos tudo que devemos, de tudo que desviamos das leis de Deus, nós devemos buscar o acerto, né? O que pudermos, nos esforçando para que a gente possa um dia ser feliz de verdade. Que Jesus nos abençoe, nos esclareça, nos ajude com o entendimento que já temos a também amparar aqueles que desconhecem o Evangelho e que muitas vezes nós temos a oportunidade de conversar com eles, de falar com eles, né? No corpo, fora do corpo, nós podemos ter esse contato, dizendo a eles de que Jesus nos ensinou a paciência, só com a paciência vamos cumprir e vamos conseguir quitar as nossas dívidas diante da vida. Que Jesus nos abençoe a todos, fortalecendo, nos dando coragem para que a gente lute dentro de nós, renove os nossos sentimentos, o nosso pensamento e fortalecidos possamos estender o nosso coração, a nossa mão, nosso pensamento a todos. Que assim seja.